Fala aí galera, salve, salve, saudações rubro-negras, eu sou o Jorge Cianelli, estamos aqui de volta para mais um bate-papo com mais uma fera que vestiu o nosso manto, grande Gilmar Popoca vai ser o entrevistado de hoje. Mas antes disso galera, dá uma moral pro amigo aí, se inscreva no canal, deixa um like e compartilhe esse vídeo para geral ver, valeu? Então vamos de bate-papo e sem mais delongas, Gilmar Popoca, fala para a nação rubro-negra aí, por onde você anda, meu irmão? E como surgiu esse apelido? Fala Jorge, nação. Desde a minha saída das categorias de base do Flamengo, né, em 2017, realmente ainda não retornei ainda ao mercado da bola, né, nessa área que eu militava, que era como treinador das categorias de base. Né, e o mercado é complicado, eu parei numa categoria difícil, parei na sub-20, né, não tenho ainda um empresário para me administrar em relação à minha carreira, mas eu sigo lutando aí como sempre, buscando alternativas aí para sobreviver e vida que segue, né? Sobre o meu apelido, é até meio gozado de falar, né? Porque esse é um apelido que veio de infância, é um apelido que veio da minha família, veio da minha irmã, propriamente dito, né? Quando eu nasci, ela queria uma menina e a minha mãe, eu acho que não conseguia dizer a ela que era um menino. Acabou na hora lá no hospital contando uma história e não sei por que ela acabou usando o Popoca, né? Talvez ela quisesse ser pipoca e sei lá, não sei. Foi uma viagem aí que ela fez e acabou surgindo o Popoca, que foi adotado pela família e por todos os amigos. E na minha cidade, né, vocês talvez não saibam, mas eu sei que tem muita gente que sabe também, eu nasci em Manaus, entendeu? Então, a partir daí meus amigos todos ficaram, eu fiquei com esse apelido de Popoca, meus familiares, alguns até hoje me chamam de Popoca, enfim, é um apelido bem, que eu gosto muito, né? Mas que no início da minha carreira foi pouco utilizado, porque o professor Cláudio Coutinho, na época treinador do profissional, optou em colocar apenas Gilmar. Gilmar, fala pra gente aí do seu início de carreira, das dificuldades e quem te levou para o mais querido do mundo. Toda carreira é muito complicada, né? Eu não nasci no Rio de Janeiro, nasci em Manaus, vim para o Rio de Janeiro com 15 anos, então não era fácil, né? Você chegar de uma região praticamente desconhecida, né? Da região norte, e vim para um grande centro que era o Rio de Janeiro, né? E eu fui trazido aí, tive uma sorte incrível, porque existia um professor que fez estágio com o professor Antônio Pior, um professor que fez estágio com o professor Cláudio Coutinho, aqui no Rio de Janeiro, né? E era muito amigo dele. E o Flamengo, porventura, foi fazer uma amistosa em Manaus. E eu acabei sendo apresentado por esse professor, ao professor Cláudio Coutinho, né? Porque ele levou um álbum lá, dizendo, tem um garoto aí que joga uma bola redonda. Na verdade eu tinha 15 anos na época, e acabou que o professor Cláudio Coutinho ficou curioso, e eu fui ao estádio conhecer esses grandes jogadores do futebol brasileiro e do Flamengo, né? Eu nunca tinha visto de perto na minha vida um Zico, um Adílio, um Andrade, um Tita, Rondinelli, enfim, tantos craques, né? Júnior, né? Meu Deus, quantos craques que o Flamengo tinha. E eu acabei, ao chegar na beira do campo, no estádio, o professor Cláudio Coutinho acabou fazendo um convite para que eu treinasse com eles, né? E eu prontamente aceitei, né? Falei que estava de tênis, ele perguntou se eu tinha chuteira, eu falei que não, mas botei o tênis que eu tinha e entrei em campo e participei dos 2 toques, né? Mas foi legal, que tem uma historinha legal, é que eu acho que talvez por isso eu tenha chamado a atenção. Teve uma jogada lá que eu fiz, que eu dei um drible no meu amigo Manguito, que eu tive a honra não de jogar, mas depois de conviver com ele no Master do Flamengo, né? E acabei
desequilibrando o Manga e acabei fazendo um cruzamento, dando a passe pro Anselmo, centroavante da época, fazer o gol, né? Então a partir daí eu acabei sendo requisitado para que eu viesse ao Rio de Janeiro, fazer uma experiência, fazer uma seletiva aqui, né? Participar de treinamentos com a categoria, né? E ao chegar no Rio eu acabei treinando na categoria sub-17 já, né? Apesar de eu ser sub-15, mas já estava finalizando já para sub-16. Aquela época era juvenil, né? Agora são outros nomes. E aí eu fui aprovado e aí segui minha carreira e com muita competência, né? Com muita honra, vesti a camisa do Mengão e acabei aí fazendo uma carreira bem legal. As dificuldades que eu enfrentei, né, são muito grandes, porque um garoto, né, que vem para uma região tão falada, né, eu era da região norte, vim para o sul do país, sudeste do país, né, então era muito complicado, né, e eu não cheguei e fiquei aqui com meu pai, com a minha família, não, eu fiquei na casa de amigos do meu pai, né, porque na verdade eu iria para a concentração do Flamengo, lá em Jacarepaguá, na Praça Seca, mas como estava cheia, ela estava lotada, eu acabei ficando num quartinho de empregada lá de um amigo do meu pai, e aí aqui em Copacabana, e acabei seguindo, né? As dificuldades são grandes porque você não conhece nada, naquela época o transporte era complicado, eu lembro que a gente treinava na Funabem, lá em Quintino, Bocaiúva, na terra do nosso maior jogador, nosso querido Zico. E era difícil, a gente pegava o ônibus cedo, acordava cedo, pegava o ônibus, depois pegava o trem na central, mas fazia parte, voltava direto para o colégio sem se alimentar, né? A gente tinha apenas uma vitamina que a gente tomava lá no clube, enfim, mas faz parte do processo e da luta e da vitória. Beleza? Qual foi sua partida inesquecível com a camisa do Mengão? Eu posso dizer para vocês que um jogo inesquecível da minha vida, eu cito dois, né? Eu acho que principalmente porque pela responsabilidade que eu tive, que foi com o Fla-Flu, em que a casa estava cheia, tinha umas 80 mil pessoas mais ou menos, 90 mil por aí. E com 8 minutos do primeiro tempo, o Zico sentiu a panturrilha e eu entrei no lugar dele, né? Tive que substituí-lo. E foi impactante, porque eram 8 minutos, a torcida do Fluminense gritando, xingando o Galo, e a torcida do Flamengo, assim, sem entender nada, né? Afinal de contas, perder um Zico num jogo é tudo, né? E aí eu lembro que eu mal aqueci, nem aqueci, o preparador apenas mandou eu me organizar, né? O uniforme, fui até se não me equivocado, Lazzaroni, que era o treinador, e aí ele falou, entra e faz o que você sabe fazer, né? Observa, lógico, deu as informações técnicas que normalmente o treinador passa, né? Da sua função, do seu posicionamento e tal. E eu entrei. Eu lembro que nesse jogo, quando o Galo saiu e segurou minhas mãos assim, me sacudiu, foi um momento assim muito impactante para mim, né? Parece que eu tomei um choque e eu só disse para mim, faz o que você sabe. E eu entrei forte, entrei firme, fiz uma das maiores partidas da minha vida dentro do Flamengo. E nós ganhamos de 1-0, se não estou equivocado, gol do Marquinhos, né? Então foi uma das partidas inesquecíveis. Sem esquecer, eu não posso esquecer também, um jogo marcante contra o Botafogo, né? Ganhamos de 6-1 do Botafogo e a torcida, a gente estava fazendo uma grandiosa partida e de repente, quando a gente fez o quinto gol, a torcida do Flamengo ficou de pé, eu lembro muito bem disso, e pedia o sexto a todo momento, o sexto gol, né? E aí a gente
enlouqueceu jogando lá embaixo, né, no campo. E o Maracanã tremia e aos 85 mais ou menos, 90 minutos, vamos dizer, talvez no último lance do jogo, eu recebi uma bola do lado esquerdo ali, do lado da raça rubro-negra ali, um lugar tradicional, que a gente sempre jogava o segundo tempo para esse lado, né? O primeiro tempo a gente atacava para o lado de lá, o segundo a gente atacava para o lado de cá. E aí eu fiz um passe para o Andrade, e o Andrade recebeu a bola, driblou, se eu não estou equivocado, o Cristiano, que era o zagueiro do Botafogo, fez 2 jogadores, ele driblou e o Luiz Carlos, goleiro, saiu e ele finalizou e o Luiz Carlos rebateu como se fosse para fora da grande área e eu vinha chegando e eu não pensei 2 vezes e acertei aquela pancada na veia e aí eu só fui emoção, né? Não consegui nem chegar até a torcida. Eu lembro que quando eu paro, logo depois que eu passo comemorando o gol, passo pelo gol, né, pela trave ali, eu me ajoelho e só agradeço a Deus e a emoção foi muito linda, porque é sempre emocionante fazer gol no Flamengo, né? Imagina num momento desse, né, com tanta gente gritando ali, e aí a torcida começou a gritar o nome, enfim, a gente ficava enlouquecido, porque era muito bom fazer gol pelo Mengão. É isso aí, 6-1. Eu nunca levei, sinceramente, tanto gol assim na minha carreira. 6-1. Como foi para você chegar ao Flamengo e jogar ao lado de tantas feras? Você ficou intimidado quando viu vários craques juntos? Realmente, quando eu cheguei no Flamengo, lógico que isso impactou, porque eu consegui conquistar o meu espaço dentro do clube, né? Nas categorias de base, né? Tinham tantos jogadores extremamente talentosos, né? Pô, só na época tinham 5 meias esquerdas de muitíssima qualidade, né? E eu fui pouco a pouco, eu fui passando, né, um por um até chegar ao profissional e aí ter a honra, né, de jogar ao lado desses craques todos, né, de substituir muitas vezes o nosso Pelé, que é o Zico, né. Então, assim, para mim foi uma coisa assim, um sonho que muita gente não acreditava, mas eu acreditei, sempre acreditei muito, né? E eu sempre tive uma personalidade muito legal. Tive com uma base também muito interessante, porque com 15 anos lá em Manaus eu já treinava e tive a felicidade de jogar 2 jogos no campeonato amazonense pelo Rio Negro, né, contra 2 equipes tradicionais lá de Manaus, que era o Fast e o Nacional, enfim. Então eu já tinha, apesar de ser muito novo, né, eu tinha uma certa experiência. Eu acho que a personalidade e a confiança que eu tinha me fez chegar ao profissional e conseguir conquistar meu espaço, né? Conseguir ganhar meu respeito dos companheiros, né? E aí seguir minha carreira e com muita alegria e com muito sucesso. Gilmar, você foi treinador em todas as divisões de base do Flamengo. Qual o conselho que você pode dar para esses novos talentos que estão surgindo, né? Até porque hoje um contrato já deixa um jovem milionário. Como que eles têm que lidar com isso? Eu realmente trabalhei na base do Flamengo, né? E na verdade eu comecei até na escolinha do Flamengo, né? Eu lembro que antes de entrar na base do Flamengo, eu trabalhei na escolinha do Rogério Lourenço, que foi um dos grandes zagueiros do nosso Flamengo também. E logo depois eu fui chamado para ser treinador da categoria sub-13, e aí passei pelas outras categorias, né? E construí minha vida toda ali dentro do Flamengo, nas categorias de base. É bom relatar, porque muita gente não sabe, às vezes pensa que a gente só é ex-atleta, né? Não, eu realmente sou um ex-atleta, com muito orgulho e muita honra, mas tenho formação acadêmica, né? Tenho capacitação, tenho alguns cursos, e é sempre bom de falar, porque muitas vezes o ex-atleta é um pouco discriminado por causa disso, né?
Mas mesmo que ele não tenha esses diplomas todos aí, ele tem capacidade sim de trabalhar em categorias de base. Então é só desculpa aí, é só um recado, né? Um desabafozinho. E é isso, passei pelo Flamengo, né, nas categorias de base, e o que a gente fala, e o que eu conversava muito com meus atletas, porque eu vivenciei tudo aquilo, é justamente que eles tenham muita tranquilidade, muita cabeça, prestar atenção nas amizades. A fama é um negócio terrível, ela te dá muito dinheiro, né? Te dá muito status, te dá muitas facilidades, e se você não tiver um certo controle, você acaba se perdendo por si. Então é sempre importante você saber com quem você anda, sabe? O dinheiro é um negócio pesado hoje, realmente os garotos fazem contratos muito altos, né, em relação à nossa época, né? O dinheiro, e aí a condição de você comprar já de repente a sua casa, o seu carro, o seu grande carro, né? Esses caras hoje não compram um carro qualquer, né? Então e aí aparece o que? As facilidades vêm, a noitada, as festas, as mulheres. Então é muito bom, a gente sabe disso, que mulher é muito bom, mas é sempre bom ter certo cuidado, né, para poder porque eu digo sempre uma coisa hoje, na nossa época ainda havia essa possibilidade de você, ela foi diminuindo com o passar do tempo, né? Na década de 60 era uma coisa menos profissional, 70, e o futebol tinha um outro ritmo, né? Tinha uma outra intensidade, né? E o profissionalismo foi crescendo décadas e décadas. Então, assim, é importante os garotos entenderem hoje que essa palavra nem cabe mais, jogador de futebol. Hoje você é um atleta de futebol, porque você precisa estar com o seu físico 100%, porque senão o bicho pega. Você não tem condições físicas de suportar a intensidade do jogo hoje. Então, eu falava sempre para eles, se cuidem. E, claro, todos nós temos nossos momentos de relaxamento, de gozo pela vida, né? Mas os cuidados têm que existir sempre, porque senão futebol é muito rápido, né? A carreira é muito rápida, ela gira, o mundo gira muito rapidamente. Então é importante que ele tenha alguns cuidados para não se perder pelo caminho, porque a fama é muito bom, é muito legal, mas às vezes te traz uma alegria momentânea e depois vai te levar por muito tempo com a tristeza do seu lado. Gilmar, em quem você se inspirou para se tornar um grande jogador de futebol? Quando criança, né, eu falo sempre, eu era de Manaus, né? Então a gente começa a ter os nossos ídolos, né? A gente começa a se inspirar em alguns grandes jogadores, né? Eu posso dizer para vocês que inicialmente o meu primeiro ídolo foi o professor, o irmão do meu professor, que me indicou para o Rio de Janeiro, Edson Piola, que foi um camisa 10 do Fast, que era um grande craque lá em Manaus. E realmente era o meu grande ídolo da época. E depois, com o passar do tempo, com o amor pelo futebol, né, a gente foi conhecendo, né? Eu era canhoto, né? E todo mundo, quando falava do Rivelino, eu também já vi o Rivelino, era outro craque que eu também tinha que me inspirava muito por eu ser canhoto, bater na bola, que ele me perdoe, né? Mas falava que eu batia parecido na bola, com todo respeito. Mas, e aí, pouco a pouco, a gente foi conhecendo, né, o Zico, né? Que foi, eu tive a honra, tive a felicidade de jogar ao lado, de vestir a camisa dele, de jogar, substituí-lo várias vezes, né? Então, assim, foram meus grandes ídolos, né? Sem esquecer também, porque eu não sou de família rubro-negra, né? Meu pai é vascaíno, eu tenho que dizer isso, não posso mentir.
E eu gostava muito do Roberto Dinamite, né? Era outro cara também que eu admirava muito pela sua perfeição na hora de definir, de finalizar, né? De fazer os gols. Então realmente esses aí foram meus ídolos, foram que me inspiraram no futebol. A gente não pode falar do Pelé porque o Pelé era muito pequeno e pouco eu vi, né? Mas meu pai era louco pelo Pelé e o que a gente assistia, ouvia, né? Eu lembro que naquela época, na década de 70, não tinha nem televisão, né? Então, enfim. Mas Pelé é um dos ídolos, mas assim, quem me inspirou realmente foi mais esses talentos que eu tive a oportunidade de ver. Fala um pouco aí pra gente das suas lembranças daquele campeonato de 83 que você foi campeão pelo nosso Mengão. O título de 83, aquilo foi maravilhoso para mim, né? Eu tinha 18 anos, menino ainda, tinha sido convocado para a seleção, tinha sido campeão sul-americano pelo sub-20 pelo Brasil, estava convocado para a seleção sub-20 para o Mundial, né? Juntamente com o meu amigo Bebeto. E aí a gente tem esse jogo, 2 jogos contra o Santos, né? Um em São Paulo, em que nós perdemos de 2-1, e depois viemos para cá, para o Rio de Janeiro. E foi maravilhoso, cara. Foi até coletivo no Maracanã a gente fez, né? Então, assim, foi um dia assim, especial que eu guardo com muita emoção, apesar de não ter entrado no jogo, né? Porque eu lembro que havia naquela época eram 2 substituições e o Carlos Alberto Torres, na época, o treinador, né? Eu sei que ele tinha um carinho especial por mim, mas ele, na hora da última troca, ele tinha colocado o Robertinho, né? E aí ele queria fazer uma última troca e lógico que eu me apresentei ali, né? Fiz uma carinha com eis-me aqui, né? Mas não deu certo, não. Ele só me abraçou, né? Depois, e ele acabou substituindo, botou o Júnior para o meio, né? Botou o Júnior para dentro. Eu não me recordo quem ele tirou. E trouxe o Ademar, lateral esquerdo, que tinha vindo de São Paulo, né? E entrou na lateral esquerda. Mas mesmo assim foi emocionante, principalmente depois daquele terceiro gol do Adílio, né? De cabeça, a gente enlouqueceu. Choramos muito, gritamos, enfim, foi uma farra genial. Pena que eu não pude nem aproveitar a festa depois, porque ao término do jogo, né, eu tive que, junto com o Bebeto, sair direto para o aeroporto, porque nós já embarcaríamos para o México, né, já que não havia tempo hábil para ficar curtindo, né, porque o campeonato mundial já se aproximava e a equipe brasileira já tinha viajado para Guanajuato, já tinha feito adaptação lá para a cidade do México, enfim. Então nós já teríamos que encontrar o grupo e já começar os treinamentos, né? Mas ficou aquela emoção do Maracanã enlouquecido, gritando, aquela festa que só a torcida do Flamengo sabe fazer.